desistimos de ter uma alimentação saudável? Por que a gente desiste de construir bons hábitos? Por que é tão difícil a gente ser constante? Quem nunca, né? Você tá lá super animado, feliz com o resultado, gostando, né, do que você vem fazendo, dos resultados que você vem colhendo, do quanto você vem se superando, e aí, de repente, sem saber por quê, você simplesmente abandona, você simplesmente para de fazer aquilo e você volta a fazer o que você fazia anteriormente. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Fala aqui pra mim, por favor, se você tá me vendo, se você tá me ouvindo bem. E a gente já vai entrar aqui no tema da nossa live. Esse mês de outubro, tô aqui fazendo lives curtinhas, direto ao ponto, com a finalidade o quê? Oi, Carol, seja bem-vinda, de trazer um pouquinho de conteúdo para você. Então, live curtinha, direto ao ponto, mas que vai te ajudar aí com o seu próximo passo. Então, por que a gente desiste de ter uma alimentação saudável? Por que a gente desiste de construir bons hábitos? Tem vários motivos, né? Existem vários motivos do porquê a gente desiste, né? Mas hoje eu vou falar aqui sobre um deles, né? Então a gente já sabe, né, que é muito difícil a gente ter constância, a gente já sabe que é muito difícil a gente abrir mão daquela comidinha gostosa, a gente já sabe que a gente usa sim a comida como recompensa e isso é algo natural, né? Usar a comida como recompensa é algo que já está aí instalado na gente, né? A gente aprendeu na infância, muito provavelmente em algum momento da sua infância, você foi recompensado com a comida. Então pode ser que você tenha ido bem, né, na escola, ou então você recebeu ali a promessa de que se você fosse bem na escola, você ia ganhar um sorvete, ou então você ia almoçar, ou jantar, ou lanchar naquele restaurante que você gosta, ou comer aquela comida que você gosta. Enfim, a comida ela foi usada sim, principalmente lá na nossa infância, como uma forma de recompensa. Então, aqui já é um ponto que torna o quê? A nossa constância ser difícil, porque na vida adulta a gente vai ter desafios. Na vida adulta a gente vai ter que lidar com problemas, na vida adulta a gente vai ter que resolver questões, na vida adulta a gente vai ter que lidar com questões difíceis, a gente tem que lidar com problemas, com coisas que nos desafiam. E aí se a gente já instalou isso de que a comida vai ser uma recompensa pra gente lá na nossa infância, chega na vida adulta, o que tá enraizado na gente? Nossa, mas como a vida é difícil, como eu tenho tantos problemas, eu mereço. Só que todo dia da nossa vida, eu acredito muito, né, que dificilmente não vai ter um dia da nossa vida que a gente não tenha que lidar com algo difícil, que a gente não tenha que resolver algo, que a gente não tenha que lidar realmente com algo que seja desafiador pra gente. E esse não é o problema. O porquê, e eu até falo, né, dentro do meu programa, dentro da minha mentoria, né, o que a gente faz? A primeira coisa que é recomendado você fazer é o quê? É você fazer um planejamento, né, dos seus próximos 30 dias. Por quê? Porque a gente pode usar sim a comida como recompensa, porém a gente tem que fazer isso de uma forma equilibrada. E de uma forma o quê? De uma forma que não prejudique o meu objetivo, de que não comprometa a minha saúde, né? De uma forma que isso esteja ok com uma média normal. Então, por exemplo, e eu sempre trago, eu uso a comida como recompensa, porém eu faço isso de forma consciente e eu faço isso de forma responsável. Então, sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu gosto de comer uma coisa diferente. É um dia que pra mim eu tô encerrando a semana, eu não atendo de sexta-feira à noite, é um dia onde eu vou ficar com o meu esposo, então é um dia assim onde eu me permito comer alguma coisa gostosa. Uma pizza, um lanche, uma comida japonesa, alguma coisa assim. Eu faço isso de forma consciente e eu faço isso dentro de um planejamento. Agora, tem problema usar a comida como recompensa? Não, desde que eu faça isso de forma consciente, desde que eu faça isso de forma responsável e desde que eu tenha controle por aquilo que eu estou fazendo. Então, eu saber, olha, isso aqui está dentro do meu planejado, então tá ok. Porém, o que acontece, por que isso é tão difícil?
Porque um dos motivos, e eu poderia listar aqui facilmente 10 motivos do porquê a gente desiste, mas hoje eu quero falar de um único motivo. Por quê? Porque as nossas lives, né, eu quero fazer aqui lives curtinhas, lives direto ao ponto. O objetivo é fazer live aí de 20 minutos, tá? Tem dia que vai se estender mais, tem dia que vai ser um pouquinho menos, mas esse que é o meu objetivo. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, que você é um ser individual, você é, né, um indivíduo, você é uma única pessoa. Porém, nós não somos formados de forma independente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu penso, a forma como eu dou significado às situações da minha vida, tudo isso está relacionado com aquilo que eu vivi na minha infância. Então é como se fosse assim: quando você nasceu, você é uma folha em branco. Imagina que quando você nasceu, você é uma folha em branco. E conforme os anos foram passando, a gente vai o quê? Escrevendo a nossa história. E isso vai formando o quê? As coisas que eu acredito, a forma como eu penso sobre as coisas. Então, por exemplo, acreditar que a comida é uma forma de recompensa. Eu não criei isso do nada. Eu vi alguém fazendo isso, eu ouvi alguém falando sobre isso, eu tive experiências que me comprovaram isso. E a partir daquilo que eu vi, ouvi, das experiências que eu vivi, o que aconteceu? Eu passei a dar um significado para as coisas. Então, eu passei a dar um significado para a comida, eu passei a dar um significado para comemorações, eu passei a dar um significado para as coisas. E o que eu quero que você entenda? Que você não formou tudo aquilo que você acredita e automaticamente o que você acredita vai moldar o seu comportamento. Você não fez isso sozinho, você fez isso a partir de um sistema. E qual que é o primeiro sistema que a gente se relaciona? O primeiro sistema que a gente se relaciona é o nosso sistema familiar. Então, são aquelas pessoas que a gente conviveu na nossa infância, mais especificamente, né, com os nossos pais, cuidadores, com os nossos irmãos, aquelas pessoas que estavam ali no nosso meio. E 80% das nossas questões, né, da forma como a gente pensa, da forma como a gente sente, da forma como a gente se comporta, vai estar relacionado aí com questões sobre a forma como eu vejo o mundo, né, tá muito relacionada ao quê? Com a forma que eu me relacionei com os meus pais. Não importa se eles são casados, se eles foram separados, mas é o quê? É a figura de pai e a figura de mãe. Então, tudo que você pensa hoje, que você acredita hoje e as escolhas que você faz hoje está muito relacionado com esse primeiro sistema. Então, é o quê? Você tem a sua consciência pessoal, que é o quê? É a forma como você pensa. E você tem a consciência familiar. Essas duas consciências, elas agem sobre você. Então, a forma como você pensa e a forma como você viu as coisas acontecerem dentro da sua família. Nani, o que tudo isso tem a ver do porquê que eu desisto, né, de ter uma alimentação saudável? Por que eu desisto de ter bons hábitos? Por quê? Existe tem uma frase, na verdade, né, que Bert Hellinger traz, que é o quê? Para nós, pertencer é mais importante do que sobreviver. Então, pertencer é mais importante do que sobreviver. O que Bert Hellinger observou? Ele observou que nós chegamos, a humanidade, né, a sobrevivência da espécie chegou até aqui por quê? Por conta dessa regra do pertencimento. Que é o que? Nada mais, nada menos do que a gente se comportar da mesma forma ou de forma muito parecida do que com aquelas pessoas que a gente cresceu. Então, se você for observar os hábitos que você tenta construir e os hábitos que você aprendeu a ter, você vai observar que muito provavelmente esses hábitos eles são muito diferentes. Então, a forma como você se comporta e a forma
como você aprendeu a se comportar são formas diferentes. E aí você quer construir um hábito novo, você quer ter uma alimentação saudável, mas o que está registrado em você e a forma correta de fazer aquilo é diferente. Então, quando você toma decisões de fazer dieta, ou quando você toma decisões de se alimentar de uma forma saudável, quando você toma decisões, né, de se comportar de forma diferente, você está agindo de forma diferente do seu sistema. Inconscientemente, ou seja, lá no seu inconsciente, 95% das nossas ações, elas são inconscientes. É como se você estivesse indo contra a sua própria natureza. Por quê? Porque na sua natureza você aprendeu, por exemplo, que café da manhã tem que ter pão. E aí, quando você está buscando uma alimentação mais saudável, quando você está buscando mudar os seus hábitos, alguém vem e fala para você: olha, tira o pão do café da manhã e começa a comer alguma proteína, porque assim você vai emagrecer. Ah, entendi. Conscientemente, ou seja, 5% de você entendeu que a melhor escolha para você é você comer o ovo ao invés do pão. Porém, o que está registrado em você? Está registrado que o correto e o que o melhor é você comer pão no café da manhã. E aí começa o quê? Uma briga interna entre aquilo que eu sei que vai me levar ao objetivo que eu tenho e aquilo que eu aprendi que é o certo. Aí, de repente, você vai lá na casa da sua mãe, ou então você simplesmente se lembra, se de repente sua mãe não é mais viva, né? E aí, de repente, você fala assim: ai, mãe, agora eu não como mais pão no café da manhã, porque eu entendi que comer proteína no café da manhã é melhor. E aí, de repente, você escuta uma crítica, ou então você, né, vê assim um olhar meio atravessado, ou então você escuta: ah, isso aí é tudo besteira, eu comi pão a minha vida inteira e é assim que tem que ser. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, a gente se sente não pertencente. Por estarmos nos comportando diferente, a gente se sente não pertencente. O que acontece quando a gente se sente não pertencente? Vem um sentimento que a gente é tomado por uma emoção que é o medo. Quando a gente se sente não pertencente, a gente é tomado por um medo, que é o medo que é como se plantasse uma dúvida assim: caramba, será que se eu parar de comer café da manhã, a minha mãe não vai mais me amar? Será que ela vai me rejeitar? Será que ela vai me excluir? Será? Vem um monte de será. Que é um monte de pensamento que faz o quê? Você se convencer de que o melhor a ser feito é você continuar naquele hábito, que não é o hábito que vai te levar ao objetivo que você tem, porém é o hábito igual ou muito parecido do seu sistema familiar. Quem tá aqui comigo, tá fazendo sentido? Surgiu algo aí? Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer? Coloca aqui nos comentários. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa ir entendendo cada vez mais, né, a minha necessidade de pertencer. Por quê? Porque essa necessidade, ela tá... eu não quero trazer termo técnico aqui, né? Mas a gente tem uma parte do nosso cérebro que está ligada ao nosso instinto de sobrevivência, que é o cérebro reptiliano. Então, essa necessidade, ela existe, ela é nata. Porém, quanto mais consciente eu me torno disso, quanto mais consciente eu tenho quanto mais consciente eu me torno dessa informação, então, mais autonomia para fazer uma escolha diferente eu tenho. Por quê? E aí muita gente vai falar, né? Isso daí na minha época a gente comia e nem engordava. Isso aí é frescura dessa atualidade. Só que a gente tem que olhar para todo um contexto. Eu, por exemplo, quando eu era criança, não tinha a facilidade de comer tanto fast food como tem hoje. Hoje você pode pedir no iFood uma besteira, uma comida calórica a qualquer momento.
o acesso é diferente. Então a gente tem que se atentar para o quê? Que os tempos eles mudaram. O tipo de alimentação mudou, as escolhas alimentares mudaram, o ritmo mudou. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia de a pé para a escola. Então só aqui a gente já vai se exercitar mais. Hoje, ou você vai de Uber, ou você vai de carro, ou você vai de van. Dificilmente eu vejo, né, pessoas caminhando, fazendo, né, essas atividades do dia a dia, caminhando. E o que a gente tem? Que é como se a gente tivesse que dar um F5 na nossa consciência de que os tempos eles já não são mais iguais. Então não faz sentido eu ter um objetivo hoje e continuar me comportando como eu aprendi lá na minha primeira infância. Porém, eu tenho que estar atenta para o quê? Para que se eu estou me comportando dessa forma, eu fico com medo de não pertencer. E ao mesmo tempo, o que acontece? E aí você vai observar como isso é aí no seu sistema. E algo que é importantíssimo entender. Eu não vou olhar com um olhar de julgamento, eu não vou olhar com um olhar de crítica, porque se você ir com essa postura, já era, você já perdeu. Você já perdeu por quê? Porque aí você faz uma postura arrogante, ou então você pode fazer uma postura orgulhosa, e ir nessa postura também não sustenta. Ir nessa postura de querendo ser melhor também não vai sustentar. Então você precisa ir com que postura? Você precisa ir em uma postura e com um olhar de curiosidade. Então, peraí, deixa eu olhar para o meu sistema e ver como que é isso no meu sistema. E aí você pega tudo aquilo que você já sabe, todos aqueles hábitos que você sabe que te engorda, todos aqueles hábitos que você sabe que vão te levar ao objetivo que você tem, faz um checklist, faz uma análise desses hábitos e começa a observar como era quando você aprendeu a se alimentar. Você vai ver que muito provavelmente todos esses hábitos que você está tentando incluir hoje, eles são hábitos diferentes daqueles hábitos que você aprendeu. E quando você continua repetindo esses mesmos hábitos, você está o quê? Você está se sentindo pertencente, mesmo que você não conviva com as pessoas da sua família, mesmo que você não tenha perto de você essas pessoas, mesmo que essas pessoas elas já nem estejam mais aqui com a gente, né? Que elas já estão lá no plano de Deus. Mesmo que, por quê? Porque não tem a ver somente com a proximidade física, mas tem a ver com as memórias que nós temos registradas. Quando a gente, do 0 aos 7 anos, quando a gente é criança, é como se a gente estivesse assim, aprendendo as leis da vida. O que é uma lei? Uma lei, ela é uma regra que ela não é questionada. O radar tá lá, você tem que passar a 110 por hora, você passou a 130, você tomou uma multa. Por quê? Porque ali é uma lei, ela não pode ser violada. Você pode até violar essa regra, mas ela vai ter o quê? Uma consequência. Então, quando a gente é criança, tudo aquilo que a gente está recebendo de informação é como se a gente estivesse absorvendo aquilo como uma lei. Eu tenho que fazer desse jeito. E naturalmente, qual que é a dinâmica quando a gente é criança? Quando a gente é criança, os nossos pais eles estão nos educando. Então tem coisas que a gente vai fazer que eles vão reprovar. Tem coisas que a gente vai fazer que eles vão nos criticar. Tem coisas que eles vão fazer que eles vão dar bronca, que eles vão deixar a gente de castigo. E o que isso interfere nos meus comportamentos? Interfere que quando tudo isso acontece, eu vou tomando isso como uma lei. Então, por exemplo, um dia que você não quis tomar café da manhã, aí a sua mãe foi lá e falou para você, não, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi isso, eu cresci ouvindo isso, que a refeição que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E aí, de repente, você foi numa nutricionista e a nutricionista falou assim, olha, vamos começar a introduzir a estratégia do jejum. E aí você fala, meu Deus do céu, como que eu vou ficar sem o meu café da manhã?
a gente vai observar o quê? Que não é o fato somente de você ficar sem o café da manhã, mas é o fato de você estar infringindo, entre aspas, essa lei que você recebeu e que você entendeu que era uma regra para sua vida. Aí você não consegue ser consistente naquele hábito que você já sabe que vai te levar ao objetivo que você deseja, porém você não consegue ser consistente. Por quê? Porque é diferente daquilo que você aprendeu. E tudo isso eu preciso identificando, por quê? Porque tudo aquilo que eu quero fazer, porém eu não consigo e está conectado com algo que eu aprendi na minha infância, eu preciso o quê? Ativar a minha postura madura. Eu fiz uma live antes, terça-feira acho, onde eu expliquei quais são as 3 posturas e a gente transita entre essas 3 posturas. Você precisa ativar uma postura madura, que é uma postura o quê? É uma postura que faz aquilo que precisa ser feito. Então, quando você vai numa nutricionista e você pega o seu cardápio, a nutricionista está falando para você, olha, você precisa fazer isso para você emagrecer. Eu estudei, eu sei o que o seu corpo precisa, eu sei a combinação que vai te levar ao objetivo que você deseja. Só que para executar isso, você precisa ter uma postura madura. Quando você não consegue executar aquilo que está naquele cardápio, é por quê? É porque você está em uma postura infantilizada. Dentro de uma postura infantilizada, oi Elizabeth, seja muito bem-vinda. Quando a gente está em uma postura infantilizada, por que muitas vezes eu permaneço nessa postura? Justamente pela necessidade inconsciente de pertencer. E pertencer inconscientemente diz para mim que é o quê? É eu fazer as mesmas coisas, eu tomar as mesmas decisões, eu ter a mesma atitude, então eu fazer a mesma coisa. E a gente precisa o quê? Cada vez mais acordar para isso. Oi Lilian, Regiane, a Graça também chegou aqui, a Lucimara, sejam todas bem-vindas. E a gente precisa o quê? Acordar cada vez mais para isso. Por quê? Porque para pertencer, você não precisa se comportar da mesma forma. Você precisa apenas o quê? Entender. É como se fosse assim, ó. Quando você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, porque você está numa postura infantilizada, você não consegue ativar a postura madura, é como se tivesse uma venda nos seus olhos. É como se você não tivesse enxergando aquilo que te trava. É como se você não conseguisse enxergar aquilo que faz com que você se comporte de maneira contrária àquela que você deseja. Porém, o que a gente precisa fazer? É justamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa enxergar. E a sua necessidade de pertencer, e eu sei que você tem necessidade de pertencer, e eu tenho certeza disso, sabe por quê? Porque todos os seres humanos têm a necessidade de pertencer. A grande questão é, enquanto eu não acordo para isso, enquanto eu não desperto para isso, eu vou continuar tendo dificuldade de construir novos hábitos. Eu vou continuar começando e desistindo da dieta. E o que eu preciso para alcançar aquilo que eu desejo? Eu preciso de consistência. Mas se eu não sei por que eu perco a consistência, como que eu vou mudar? E a necessidade de pertencer é uma das coisas que faz com que você desista. Então assim, caramba, é verdade, né? E a gente vai começar o quê? A olhar com um olhar de curiosidade, porque você vai começar a falar, caramba, é verdade. Olha só, a minha mãe, ela sempre comia, de repente, pão à tarde, ou então ela sempre servia bolo. Enfim, você vai se conectar aí com as suas questões, né? Então, eu, por muito tempo, tive dificuldade, sim, de tirar o café da manhã justamente por isso. Porque era o quê? O que estava registrado em mim. E aí, como que eu mudei isso? Então, primeiro, entendendo que eu tinha essa necessidade de pertencer, fazendo as mesmas coisas, então me comportando, né, da mesma maneira, e depois buscando o conhecimento do oposto. Peraí, questionando aquilo que eu acredito,
É o quê? É um pensamento que eu ainda não questionei. Então, peraí, será mesmo que eu tenho que tomar café da manhã todos os dias? Será? E aí, né, o jejum foi algo que ficou muito popular, né? Foi algo que muitas pessoas adotaram, né, o jejum. E na verdade, não o jejum para emagrecer, mas se a gente for olhar um pouquinho mais profundo, o jejum ele é bíblico, né? Se a gente for olhar, tem toda uma questão, né? Mas uma questão mesmo de conexão com Deus, enfim, né? Tá na Bíblia a questão do jejum. E aí eu fui buscar informação sobre isso. Então eu fui buscar informação sobre, peraí, o jejum é benéfico ou não é? Tomar café da manhã é a refeição mais importante do dia ou não? Então eu começo o quê? Eu começo a questionar e buscar informação diferente daquelas informações que eu recebi. Porque a gente vai se comportar de acordo com aquelas informações que a gente recebeu. Então é como se a gente estivesse assim, ó, dentro de uma caixinha daquilo que a gente ouviu. Por quê? Porque enquanto a gente é criança, a preocupação de uma criança é única e exclusivamente sobreviver. E para sobreviver, essa criança, o que ela faz? Ela absorve tudo do meio para ela conseguir lidar com os desafios do mundo. Por quê? Porque na barriga da mãe, aquele local é seguro, aquele local não tem riscos. Depois que ela vem para o mundo, aqui que a criança ela lidar com muitas coisas diferentes. Então, olha só o quanto arriscado é esse ambiente para uma criança. Então, a preocupação até os 7 anos de idade da criança é o que? É somente sobreviver. Então, ela está absorvendo tudo aquilo e depois a gente passa o quê? Somente replicando. Então, a gente passa o quê? A replicar. E aí, a gente quer mudar um hábito, a gente quer construir hábitos diferentes e não consegue. Por quê? Porque a gente aprendeu as coisas. Então, a gente aprendeu o que era o café da manhã, a gente aprendeu como temperar a comida, a gente aprendeu a fazer compra no mercado, a gente aprendeu tudo isso. E a gente não aprende não é um movimento assim, tá? Filha, vem aqui, eu vou te ensinar como fazer a compra no supermercado. Então, vem aqui que eu vou te ensinar como temperar. A gente não precisa desse movimento para aprender. A criança não precisa desse movimento para aprender. A criança, ela na verdade, ela faz download. Então, a criança, ela tá o quê? Ela sente tudo aquilo. E ela tá o quê? Absorvendo através dos 5 sentidos tudo que tá acontecendo no meio ambiente. Então, ela já tá o quê? Entendendo tudo, mesmo sem o adulto falar sobre aquilo. Ela tá vendo como aquilo é feito. Então, a gente tá o quê? Então estamos aprendendo. E aí, a gente chega na fase adulta, a gente quer mudar um hábito e a gente não consegue. E quando a gente consegue mudar, às vezes a gente tá feliz com aquele hábito, mas a gente não consegue sustentar. Por quê? Por conta dessa necessidade de pertencer. Então, como que eu mudo isso? Passo número 1, você precisa o quê? Se conectar esse hábito que você quer mudar e o hábito que você tem dificuldade de abrir mão, aonde que você aprendeu isso? Então, como que foi que você se relacionou com isso lá na sua infância? E depois você o quê? O que você faz? Você questiona. Então, questiona, peraí, será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? Que nem eu trouxe aqui o exemplo do café da manhã. Então, será que o café da manhã é realmente a refeição mais importante? Será que o que o jejum ele traz de benefício? Faz sentido fazer jejum? Então, a gente começa o quê? A questionar com uma postura muito amorosa e honrando tudo aquilo que a gente aprendeu. Postura amorosa e honrar tudo aquilo que a gente aprendeu é o quê? É agradecer tudo aquilo que a gente aprendeu. Por quê? Porque o que a gente aprendeu quando a gente era criança, independente de quem foi que ensinou, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi cuidadores, não importa. Essas pessoas que te criaram, elas deram o melhor delas. Então, quando a minha mãe fala, e não tem nada de errado com isso, né? Mas quando a minha mãe fala, a refeição, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, ela acredita naquilo. E uma mãe que ama uma filha, ela vai falar o quê? Ela vai falar aquilo que é o melhor para a filha dela, baseado naquilo que ela acredita. Então, em algum momento ela aprendeu isso. Em algum momento ela entendeu isso. O que ela vai fazer? Ela vai transferir isso.
Porém, a partir do momento que eu tenho consciência que eu, já sou uma adulta, eu preciso o quê? Questionar se isso faz sentido. Por quê? Porque aí você olha e você fala, como é que é o café da manhã do brasileiro, né? É leite, que é altamente inflamatório, é pão, que é trigo, que é altamente inflamatório, é margarina, que é altamente inflamatório, né? Aí coloca açúcar, que é altamente inflamatório, ou seja, é um café da manhã que você já começa inflamando todo o seu corpo. Ao invés de você nutrir o seu corpo pela manhã, você já começa inflamando o seu corpo. E isso vai trazer consequências a curto, médio e longo prazo. Então, a gente precisa o quê? Peraí, se eu quero emagrecer e eu sei que gordura é inflamação e eu sei que pão é trigo que inflama, leite é industrializado, inflama, açúcar é super inflamatório e eu quero desinflamar o meu corpo, não tá batendo, não tá fazendo sentido eu continuar com esse café da manhã que é inflamatório, sendo que o que eu preciso é desinflamar o meu corpo, entende? Então a gente começa o quê? A questionar tudo isso que a gente aprendeu, sempre com uma postura honrando aquilo que a gente aprendeu, sempre com uma postura muito amorosa e sempre agradecendo aquilo que a gente aprendeu, sempre pensando que tudo aquilo que a gente viveu foi o quê? Foi com muito amor e com uma única, uma única intenção, que era o quê? Que era nos proteger, enfim. Mas a gente precisa olhar para isso, por quê? Porque senão a gente vai para uma postura arrogante, a gente vai para uma postura de se sentir melhor, a gente vai para uma postura de descartar, como se aquilo que a gente tivesse aprendido não tivesse valor, e essa não é a postura. A gente precisa olhar com um olhar de curiosidade. Por que curiosidade? Porque quando a gente vai com um olhar de curiosidade, a gente vai mais neutro, A gente não vai nem numa postura de vítima e nem uma postura lá de se sentir melhor. A gente só vai o quê? Sem intenção. O único desejo é realmente o quê? Conseguir desconstruir aqueles hábitos que engordam e construir aqueles hábitos que levam a gente para aquele objetivo que a gente tem, que seja emagrecer e não mais voltar a engordar, que seja construir, uma velhice saudável. E é isso, e é sobre isso. Então, o pertencimento, ele é um dos motivos que faz com que a gente não consiga ter e manter esses hábitos saudáveis. E para eu pertencer, eu não preciso me comportar igual, tá? Comenta aqui, já tô chegando nos minutinhos finais, o que você mais gostou dessa live, o que você aprendeu nessa live, o que de repente veio, qual foi o insight que veio aí daquilo que você ouviu até aqui. E aí eu vou dando aqui os recadinhos finais. Então, assim, Nani, eu gostei, pra mim fez muito sentido, me vieram várias coisas aqui. Qual que é o meu próximo passo? Um próximo passo para você, de repente, é você fazer uma sessão de clareza, Por quê? Porque dentro de uma sessão de clareza, uma única sessão individual, dentro da sessão de clareza, você tem aí a possibilidade de descobrir mais do que somente um ponto que faz com que você tenha essa dificuldade. Então, a gente vai o quê? Fazer o quê? Te trazer, como o próprio nome da sessão diz, clareza. Então, Nani, me interessei, quero fazer essa sessão de clareza. Tem um link, na minha bio, você vai preencher ali um formulário. Esse formulário vai cair no meu WhatsApp e aí ali a gente vai conversar e eu te dou as próximas instruções. Tem um valor, do investimento para você estar fazendo essa sessão de clareza, mas que assim, eu já tive depoimentos teve uma moça, ela fez a sessão de clareza e ela falou assim, Nani, depois da sessão de clareza, eu tô cada dia mais perto do meu objetivo. Foi alguma coisa assim que ela falou, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela conseguiu destravar, ela conseguiu começar a construir aqueles hábitos que ela tinha tanta dificuldade. Então ela começou o quê? A executar, na verdade, aquilo que ela já sabia. Por quê? Porque ela começou a ter clareza daquilo que impedia ela de fazer aquilo que ela precisava fazer. Então, esse é um próximo passo. E a gente está com um movimento também, que é o Se Destrave, Se Realize, Que é um movimento onde nós estamos, eu, Magda e Luana, somos 3 mentoras, Eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável, a Mag é
mentora de empreendedores e finanças, e a Luana, que é mentora de relacionamentos. Então a gente tá o quê? Com um grupo gratuito no WhatsApp, onde a gente está compartilhando conteúdos segunda, quarta e sexta, com a finalidade o quê? De te destravar e você se realizar. O que a gente entendeu? Que essas 3 grandes áreas, elas estão totalmente conectadas, né? Quem nunca brigou com o marido, que é relacionamento, foi lá e descontou na comida? Quem que nunca, né, ficou nervosa com as questões financeiras e aí foi lá e descontou na comida? Então essas 3 áreas, elas estão diretamente relacionadas, e a gente tá aí com esse grupo, né, e tá sendo bem bacana, tá sendo uma experiência muito bacana. Então é sobre isso. Gratidão por quem tá aqui comigo, gratidão por quem passou por aqui, gratidão por quem vai assistir essa live depois. Para quem tá assistindo gravado também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, coloca aqui embaixo, né? Ou então, se você se sentir mais à vontade, me manda um direct, né? Ah, Nani, gostei disso, isso fez sentido para mim, isso aqui eu fiquei na dúvida, será que o que eu pensei aqui faz sentido? Então me manda um direct, quem sabe eu não posso contribuir aí com um próximo passo para você, né? Vou ficar bastante feliz. Então é isso, gratidão, e amanhã estarei aqui com mais uma live. Um beijo, fiquem com Deus.